Episódio 2 do nosso EasyCast finalmente saiu, graças a Deus, mas Deus providencia tudo. E hoje, com certeza, vai ser um dia muito especial. Tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui, que a gente vai conversar, vai lhe ajudar de alguma forma. E para isso, hoje eu trouxe a Lavínia, psicóloga, atuante aqui em Arapiraca. E eu conheci o trabalho da Lavínia de uma forma muito especial. Eu tenho uma aluna muito querida, agora amiga, porque ela já saiu do curso, já passou no vestibular, que é a Isa Brito. E aí, quando ela passou, ela já vinha tentando há um tempo, e o emocional era algo que travava muito ali o processo, principalmente quando se aproximava da prova. E quando ela conseguiu atingir o objetivo dela, eu chamei ela no curso e perguntei a todos os alunos que passaram por lá o que ela tinha feito de diferente, que mudou aquele resultado, que trouxe esse diferencial no momento da prova e, consequentemente, a aprovação. E aí ela falou do trabalho da Lavínia, o que gerou muita curiosidade, porque eu tenho certeza que isso é uma dor de muito aluno. Muito se fala sobre conteúdo, sobre simulados, questões, mas pouco se fala sobre a mente. E, na minha opinião, isso vem antes de tudo. Então, bem-vinda, Lavínia. Fala pra gente um pouquinho como foi esse processo de conhecer a Isa, como foi essa transformação. Fique à vontade. Olá, muito obrigada, Monique, pelo convite, né? Estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre esse assunto, que é pouco abordado, infelizmente, né? E a Isa é uma pessoa muito querida por mim, a gente passou aí por um longo processo, né? Isa já veio de indicação também de outra vestibulanda, que também conseguiu aprovação, né? E aí a gente passou por esse processo, que não foi um processo da noite para o dia, não foi um processo rápido nem fácil, né? Mas a Isa, ela já era uma das alunas que ela tinha o conteúdo ali muito bem estabelecido, né? Ela já dominava o assunto. E aí a gente precisou de estratégias, que é o que falta para a maioria desses alunos, né? São as estratégias que eles precisam usar naquele momento ali do planejamento, no momento até chegar o dia da prova mesmo. E com a Isa foi isso que aconteceu, né? A gente fez um planejamento, uma série de estratégias também, o emocional, para que a gente conseguisse realmente conseguir a aprovação dela, né? E aí a gente trabalha com metas, essas estratégias, por exemplo, né? A gente trabalha com aproximações sucessivas, que acredito que ao longo desse podcast, a gente vai desenvolver. A gente vai trazer aqui muita coisa que vai ser legal para esses alunos. Ai, perfeito. Gente, eu dividi todo o planejamento do que a gente vai conversar hoje em blocos, para que a gente vá desenvolvendo assuntos importantes dentro de cada tema desses. E o primeiro, e muito importante, fala sobre os gatilhos. E aí eu já entro no contexto do mês de maio. Hoje estamos no início de junho, encerramos maio, mas eu, como professora, sinto de perto o que esse mês traz para os alunos, como eles se comportam, a energia, tudo fica horrível. O desempenho, o desenvolvimento e muitas vezes aquilo ali não está ligado realmente à realidade. Não é que ele está menos produtivo, não é que ele está mais desmotivado, é o cansaço. E aí eu falei muito sobre isso com eles, porque você nem está no início do processo, quando você começou ali sua trajetória, vinha das férias, e já foi com aquela gana, aquela vontade de fazer acontecer, e também nem está na etapa já perto da conclusão, onde diz está chegando, vamos fazer o que tiver ao alcance para atingir. Está no meio do caminho. E o bicho pega. Eu falo porque eu converso muito com eles, eles se abrem muito comigo e é impressionante como isso atinge a todos eles. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Realmente, né? Pega aí a maioria desses alunos mesmos, porque como qualquer comportamento, na verdade, no início tem aquela motivação inicial, né? Aquele boom que a gente quer fazer aquilo ali realmente com muita excelência. E como qualquer comportamento, precisa de manutenção. É a mesma coisa do comportamento de estudar. Então, quando vai chegando o mês de maio, a gente tem também outros estímulos externos que influenciam, como o quê? Mudança de tempo.
O clima também influencia, né? Não sei se já pararam para pensar nisso, mas influencia bastante também. Então, tem a questão dos reforços naturais, que eles acabam diminuindo, que seriam os elogios, né? Inicialmente já é diferente. Então, esses elogios, eles vão diminuindo. Tem a pressão da família e também de alguns professores, quando vai chegando nesse período. Então, tudo isso acaba influenciando para que esses alunos, eles comecem realmente a perceber mais essa pressão. E esses reforços diminuem também, então eles começam a entrar meio que fica, né, mais pressionado mesmo. Então é um momento em que a gente precisa parar para avaliar o planejamento, né? A gente precisa parar para ver os comportamentos de autocuidado, as recompensas que são colocadas dentro desse planejamento, conexão com alguns valores pessoais, para que consiga fazer a manutenção desse comportamento e que ele não tenha, né, esse rendimento tão baixo quanto a gente não espera, na verdade, Sim. né? Então, a gente precisa dessa manutenção exatamente para isso, para que o comportamento ele consiga manter pelo menos ali, né, sem baixar tanto. Sim, e é um risco, porque eu falei até algo que acontece comigo. Cansaço eu sinto também Sim. da mesma forma. E aí o que acontece comigo? Meio que um efeito rebote. Porque eu me canso, aí a minha produtividade diminui. Uhum. E aí eu me dou ali o direito de descansar. Depois eu fico mal por não ter feito nada, por ter descansado. Aí gera o efeito de rebote de não fazer mais por causa disso. Não dá vontade de voltar. E esse é o perigo, é você descer esse nível e não conseguir voltar mais. Porque vai acontecer, né? Em qualquer fase desse período de estudos, vai acontecer realmente essa baixa de energia. Então, a manutenção do comportamento ela é importante justamente para isso, né? E aí eu acredito que uma das partes mais importantes dentro dessa manutenção é realmente a conexão com alguns valores pessoais, né? De entender realmente por que está fazendo aquilo, por que aquilo é necessário, qual a importância, para que entenda o porquê aquele comportamento ele precisa se manter. Esse comportamento precisa se manter, porque senão vai cair de uma maneira muito drástica, né? O que vai acabar prejudicando esses alunos justamente por não querer voltar, porque vai achar que já perdeu tempo, né? Que já fiquei para trás, que isso acontece bastante entre eles. Então, é o ponto de fazer essa manutenção para que também se permita, né? Tem que ter essa validação para que a culpa também ela não tome de conta, entender que isso é normal, né? Mas qual o momento em que eu vou voltar? Qual o momento em que eu posso realmente me dedicar aos pouquinhos para conseguir levantar esse comportamento novamente? Perfeito. E aí, já puxando esse gancho, eu queria saber de você se existe alguma rotina, alguma prática entre eles, Não, volta. Errei. Tá, então pegando esse gancho, tem outra pergunta que fala sobre essa questão do gatilho. Existe algo que você vê aí acontecendo entre os vestibulandos que lhe assusta, mas não tem ninguém falando sobre? Com certeza, né? Acredito que seja a questão da rotina, né? Uma rotina muito sobrecarregada. É algo que é padrão entre eles, né? Quando chega para mim que a gente vai fazer esse planejamento de rotina, e aí que eu vejo a rotina que eles têm, o planejamento que eles têm, né? Então, realmente é uma rotina muito sobrecarregada, sem um mínimo de estratégias dentro daquela rotina. E isso é um dos pontos que mais pesam entre eles, justamente pelo que eu falei. Eles têm o domínio do assunto. Então, o que acaba dificultando realmente é a rotina, a sobrecarga da rotina. E aí é interessante também que quando a gente vai fazer esse planejamento, visualmente falando, a rotina que a gente monta, ela parece ser mais intensa do que a rotina anterior. Mas é uma rotina que eles conseguem ter muito mais leveza por conta dessas estratégias do que a que eles tinham antes. Interessante. E para mim, assim, uma coisa que eu acho bem negativo entre eles, e eu vejo muito, é a comparação. Para os dois sentidos. Se comparar com alguém que já passou e achar que aquilo está longe, que vai de acontecer, ou então se comparar com um vestibulando, um amigo que está ali na mesma trajetória, mas ele acredita que ele é inferior ao amigo. Como a gente podia explorar isso? Quais são as formas de evitar, de diminuir as consequências que essa comparação acaba trazendo?
Isso é muito comum do ser humano mesmo, né? Então, a gente precisa realmente avaliar de maneira mais funcional para entender como a gente pode diminuir. Isso é muito comum entre esses alunos e é prejudicial porque acaba fazendo com que eles foquem em algo que não está sob o controle deles, né? E tire o foco daquilo que eles podem realmente controlar, que é justamente o comportamento de cada um. Então, a gente sempre tem que trabalhar, um dos primeiros pilares que a gente trabalha durante o processo é esse processo da comparação, né? Porque é algo que deixa eles muito pesados e a gente precisa entender que o processo de um é totalmente diferente do outro, né? O meu processo jamais vai ser comparado ao seu processo, independente dos resultados. E aí, quando a gente consegue virar a chavezinha de cada um, que isso não acaba, tá? Na verdade, esse processo de comparação, eu não vou dizer que a gente consegue resolver, isso não acaba, vai continuar. O que a gente foca durante o processo terapêutico, né, é realmente tentar diminuir esse comportamento de comparação. E aí a gente tem algumas estratégias realmente durante esse processo, eu gosto de trabalhar com alguns vídeos, né, para que a gente consiga realmente entender. E aí o ponto principal é justamente esse, entender que o processo do outro, ele vai ser totalmente diferente do meu, até porque os estímulos, né, o que o outro tem, eu também não vou conseguir ter, então a gente precisa focar nisso para que eles consigam realmente seguir sem que isso seja um peso. Porque, no fundo, a comparação ela sempre vai existir, mas a gente precisa fazer com que o peso dela seja bem menor. Certo, interessante. E uma coisa que sempre me trouxe, assim, uma curiosidade. Como eu tenho muito contato com eles e a gente tem essa troca, eu queria poder, com maior facilidade, identificar quando um aluno ele já está no nível de realmente estar adoecendo emocionalmente. Se a gente consegue, tem algum sinal, tem algum comportamento que a gente consiga identificar isso? Com certeza, né? A gente tem aí a questão de ou a baixa produtividade, ou a produtividade aumentada com a frequência muito alta, né? Afastamento social, isolamento social, que muitos alunos também têm esse comportamento e é muito prejudicial. A questão da ansiedade mesmo, né? A ansiedade em si, ela sempre vai estar ali. Mas quando chega nessa parte do adoecimento, é realmente qual a frequência e a intensidade dessa ansiedade. Então, acredito que até mesmo você, ali com esses alunos, tem essa facilidade de perceber, né, essa frequência dessa ansiedade, porque é muito visível, se torna muito visível entre eles. Então, seria mais por esse ponto. Sim, essa questão de isolamento é muito nítido, é um dos pontos, porque eu começo a perceber o aluno não indo para a aula. Aí não vai dar, eu só espero dar 2 semanas, na terceira eu mando mensagem. Se ele não responder, eu ligo. Aí eles ficam tudo rindo, eu digo, não, meu filho, você está no curso, mas aqui a estratégia é de ensino médio, eu vou pegar no seu pé, no sentido de querer saber como você tá, de buscar lhe ajudar de alguma forma e também trazer de volta para a realidade, né? Existe, assim, no seu currículo de alunos ou de casos que você conhece, alunos que dominavam realmente o conteúdo, estavam prontos ali para a prova e no dia na hora de fazer acontecer, deu aquele branco e realmente acabou atrapalhando tudo e prejudicou de forma decisiva, né, esse aluno. A maioria. Sério? Muitos. Não vou dizer a maioria. Não, peraí, vamos cortar, né? Muitos deles, na verdade, né? Porque realmente o processo em si, ele precisa ser trabalhado como um todo. Então, quando o aluno chega para mim, por exemplo, já próximo do Enem, eu sou bem clara com ele, de que a gente vai tentar ali ao máximo, né, correr atrás desse tempo, mas que a gente realmente precisa de algo que seja a longo prazo maior, né? O tempo maior, porque o processo, ele é a totalidade. Ele não é só o próximo ou o dia do Enem, né? Então, tem que ser como um todo. E, na verdade, a maioria dos alunos que chegam para mim, eles já dominam o assunto. Então, o que falta realmente são essas estratégias emocionais para que eles consigam, né, obter o resultado que querem. E é muito comum que chegue no momento da prova e realmente tem gente, eu já tive, né, alguns casos de alunos que não conseguiram nem entrar na escola, não por falta de tempo, mas porque realmente travaram, Nossa. né? Então isso justamente já mostra a falta de preparo emocional
durante esse período, porque o conteúdo, a maioria, o conteúdo eu não tenho dúvida que eles dominam, mas o preparo emocional é o que falta para boa parte deles. Pois é, a gente vê, né, a importância de tudo isso. Eu fiz questão, a Elícia foi o nosso primeiro episódio, eu queria trazer realmente uma pessoa que passou pelo processo e tivesse coisas muito interessantes e necessárias para falar. Mas, com certeza, o segundo episódio eu queria tratar sobre o emocional, sobre a mente, porque é absurdo o quanto isso influencia ou positivo ou negativamente. E aí a gente já vai para o segundo bloco, que é não sentir nada talvez não seja vantagem. O que é que você tem a dizer? O que é que a gente quer falar? Qual o objetivo de falar nesse bloco? De alunos que às vezes mascaram e guardam um sentimento e até onde isso vai ser bom para você? Até quando isso vai lhe ajudar de alguma forma? Perfeito, né? E que realmente não existe, né? Esse aluno, como você falou, blindado. O emocional, o nosso emocional, ele é necessário para a nossa sobrevivência, né? Ele foi necessário também para a nossa sobrevivência. Então, pela ótica evolutiva, a gente precisa desses comportamentos. E dentro dessa área dos alunos, o que eles precisam realmente é de flexibilidade e aceitação. Porque a ansiedade, né, a pressão, a culpa, eles vão estar lá. A questão é saber agir, né, apesar desses sentimentos, porque o que vai definir é o repertório de comportamento desse aluno. Então, a maioria vai ter todos os sentimentos, todas as emoções. O que vai diferenciar é justamente esse aluno ter esse repertório, essa flexibilidade, essa aceitação de saber lidar com tudo isso. Mas aluno blindado não existe. Não existe. E é por isso que eu faço questão de falar com eles, assim, tudo o que acontece. Eu mandei um áudio hoje mais cedo no grupo, falando, eu disse, minha gente, eu sou a tela pintada de tudo que eu falo para vocês quanto conselho de vida, porque eu tento passar para eles que a vida não é um bombom, que tem os momentos bons e tem os momentos não tão bons assim, e as coisas que também fogem do nosso controle. Falando sobre o fato dos imprevistos que nós tivemos aí nas últimas semanas. E tentando trazer essa conexão, porque eu acredito que essa troca que a gente tem, ela é muito grande, justamente por isso, porque eu gero essa conexão por semelhança. Eles veem que existe ali os dias ruins, que nem tudo é perfeito, e que ele acaba falando. Então, essa blindagem aí, comigo, talvez seja um pouco menor. A gente estava falando antes de entrar aqui com a Lilian, e ela estava dizendo que tinha algumas perguntas do pessoal de casa que queria fazer para você. E aí, Lilian, me diz alguma. Fala aí, voz da consciência. Lavínia, perguntaram aqui o quanto a rede social pode influenciar ou aumentar a nossa frustração como vestibulando. O que você acha sobre você manter a rede social ou você precisa desativar as redes sociais? Então, né, é um ponto que é bastante necessário abordar. Por quê? Porque a gente não vai ter resposta certa em relação a isso. Pegando os alunos que eu já tive, eu tive os dois lados. Aquele que disse que a rede social ela ajudou bastante, né? E aquele que disse que a rede social prejudicou bastante. Então, a gente tem alunos que, eu prefiro desativar, né? No momento do Enem, eu prefiro desinstalar minhas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que muita gente tem perfil de estudante, enfim. Só que o ponto é a gente ter adaptação ao novo, porque a gente sabe que as redes sociais hoje estão aí para isso mesmo, né? Então, é a gente tentar pegar a parte positiva e entender que a parte negativa ninguém vai mostrar, né? Exatamente. E ser coerente também com aquilo que a gente assiste, porque até Lilian mesmo deu o exemplo, né? De que seguiam algumas pessoas que estudavam 12 horas por dia, aquela coisa totalmente, né, prejudicial mesmo. Então, a gente tem que ter essa adaptação de entender o que é que eu posso pegar de bom da rede social,
mas que a gente não vai ter essa resposta certa de que ou é bom ou é ruim. A gente precisa realmente se adaptar e entender o que vai ser bom para mim. Se eu perceber que ir desinstalando e ficando afastada vai ser melhor, ótimo. Se eu perceber que eu consigo, né, visualizar aquilo ali como algo que me ajuda para um conteúdo, como uma estratégia que as pessoas compartilham e para mim também vai ser bom, ótimo também. Então a gente fica aí nesse meio termo. Entendi. E a gente estava falando também antes sobre essa questão da rede. E aí, pegando todo esse contexto de olhar uma rede vizinha, de mergulhar ali na vida perfeita das pessoas que não existe, acaba gerando, eu sei com toda certeza que você falou até que é normal, vai sempre existir essa ansiedade. Mas como a gente vai diferenciar quando essa ansiedade é uma ansiedade normal e quando ela é patológica? Existem sinais e formas de a gente descobrir, identificar isso? São as 3 menininhas super poderosas que a gente costuma brincar, né? Que é a intensidade, a frequência e a duração. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa avaliar esses 3 sinais, né? E geralmente a ansiedade normal, ela vem como um contexto que realmente é compreensível você estar sentindo aquela ansiedade, né? E aí ela logo desaparece após algum evento aversivo, por exemplo. Já a ansiedade patológica, não. A frequência, a intensidade, a duração dela realmente é maior. E aí o que a gente mais avalia também é os prejuízos que essa ansiedade ela causa, né, no indivíduo. Então, a ansiedade patológica, os prejuízos, eles já são bem mais visíveis do que a ansiedade normal, que ela realmente é normal durante o contexto aí do indivíduo. Entendi. E então, quando a gente fala sobre emoção, envolvendo tudo isso, essa emoção, ela pode ser planejada? A emoção se planeja? Não, né? Porque realmente nós somos uma máquina e a gente tá ali exposto, dependendo do contexto, a gente não tem como ter controle dessas emoções, né? O que a gente pode focar é em desenvolver um repertório comportamental, né? Que ele seja funcional, para que no momento em que essas emoções apareçam, a gente ter suporte, ter repertório justamente para lidar com elas. Mas planejar. E era isso que eu tinha curiosidade. Quando a Isa falou, eu digo, meu Deus, eu sou a mulher do método, né? Tudo eu quero um método, um jeito de fazer, porque para mim funciona assim. Quando tudo tá organizado, parece que na mente as coisas se acomodam melhor. Quando você recebe um paciente vindo aí desse percurso de vestibulando, buscando aprovação, quais são as formas e os métodos que você trabalha com ele? A gente, né, vai ali montar um planejamento para que a gente consiga ter, visualmente falando, por incrível que pareça, na verdade, acabei de lembrar, tem alunos que eles não têm planejamento, acredita? Visualmente falando. É tipo assim, eu sei o que é que eu vou estudar amanhã e assim a gente segue. A Lilian tá ali bem assim. E isso é muito prejudicial para eles, né? E aí, eu acredito que a gente precisa desse protocolo para que a gente tenha esse planejamento visualmente falando, porque a gente precisa entender, o cérebro precisa entender o que é que você vai fazer. Inclusive, um dos pontos que eu acredito que seja assim, a virada de chave desses alunos é no momento em que a gente consegue entender a função desse comportamento, né? Que é pouco falado, inclusive, também. Qual a função? Por que eu estou estudando tanto? Por que tem tantos anos que eu estudo e eu não passo? Por que eu ainda estou tentando, né, fazer isso? Passar em medicina, por exemplo. Então, se a gente não consegue descobrir a função desse comportamento, que falando assim parece bem prático, mas na prática mesmo, realmente é bem difícil para eles. E a partir do momento que a gente consegue descobrir essa função, isso fica muito mais claro, né? Então, a gente começa justamente por esse caminho, né? Função do comportamento, planejamento, estratégias, correções de prova, que eu também pego um pouco nesse ponto, porque a gente trabalha com as metas, né? Então, quantas questões eu preciso acertar no simulado, porque não dá pra gente também continuar no mesmo caminho. Sim. E parece que é algo que vai colocar pressão neles, mas à medida que eles começam a ver resultados,
é isso que faz com que no dia da prova eles consigam ter, né, um caminho leve, um caminho tranquilo. Tanto é que quando eles voltam, né, depois da pós-prova, Lavínia, eu não sei como eu estive tão calma, nem parecia que eu estava indo ali fazer um simulado. E por quê? Né? Porque, por exemplo, quando a gente está ali fazendo treino diário, quando eles vão fazer simulado, é algo que eu sempre indico. Coloca uma roupa como se estivesse indo para o dia do Enem. Perfeito. Calcula a alimentação, calcula a ida ao banheiro, calcula o que vai comer, o que vai beber, tudo. Planeja o ambiente como se realmente tivesse, porque a gente chama de aproximação sucessiva. Sim. Então, isso é aproximar, né? Fazer com que aquela realidade, ele comece a se habituar com ela o quanto antes. Então, no dia do Enem, eles já vão realmente habituados com aquilo ali. E é muito interessante, e eu acho engraçado que não, tem alguma coisa errada, porque eu tô muito... A Isa mesmo foi uma dessas pessoas, né? Então, eu tava muito tranquila. Eu fiquei até com medo, porque não é possível que eu estou tão tranquila, né? Então, isso realmente precisa, né? É necessário que a gente tenha esse protocolo justamente para ter esse resultado. Perfeito, já fica a dica. Quando for fazer simulado, já vai arrumado, tudo, organiza. E pegando esse gancho, tem mais alguma dica do que eles poderiam fazer em casa, no dia a dia, para ir ajudando aí esse emocional, para ir construindo aí uma estrutura, um alicerce bem estruturado? Então, né? É a questão realmente dessas aproximações sucessivas que eu acabei de falar. A gente também trabalha muito com rituais diários de autocuidado, né? Então, um dos pontos também que é importante, porque como a gente estava falando do planejamento, geralmente é um planejamento super intenso, que é só conteúdo, não tem intervalo, não tem recompensa, não tem nada que seja reforçador para esse aluno. E é onde a gente volta também para a questão da função do comportamento. O Enem, o resultado, ele é a longo prazo. Então, eles precisam de pequenas recompensas para que aquele resultado, né, ele comece a se intensificar durante a rotina mesmo. E o cérebro entenda o porquê que aquilo é necessário. Então, essa questão dos rituais de autocuidado, eles são necessários. Então, a gente trabalha também com a higiene do sono, né? O sono é um dos pilares para que isso também se intensifique. Não, peraí. Pode voltar. Peraí, vou voltar, né? Tá. Os rituais de autocuidado, né? A questão das aproximações sucessivas, como a gente estava falando, do ambiente também é super importante, o ambiente em que estuda, né? Como é que esse ambiente ele é organizado, a gente precisa dessa organização. Esses rituais de autocuidado são coisas simples mesmo, sabe? Mas que dentro da rotina dele possam fazer diferença. Então, eu tive uma paciente em que o ritual de autocuidado dela era na parte de cozinhar. Ela amava cozinhar, então era a fuga dela, né? Ela tinha dentro daquele planejamento que a gente fazia, os momentos em que ela tirava para testar receita nova, né? Para cozinhar ali algo que ela gostava, para ser os minutos de intervalo dentro daquele planejamento. Isso ajudou bastante ela. Por mais que fosse algo que ela sabia que gostava, não era algo que estava dentro da rotina dela. Então, são coisas práticas que a gente precisa realmente fazer, que faz toda a diferença nesse processo. Perfeito. Eu ouvi ali a minha voz da consciência. Eu acho que ela quer perguntar alguma coisa. Fala aí, voz da consciência. Recapitulando essa parte do planejamento que você falou, como a gente lida quando esse planejamento não sai como a gente imagina? Porque, como vestibulanda, eu fico muito frustrada quando eu não consigo cumprir as minhas metas. E, ao invés de parar, sentar e refazer, eu começo a entrar em desespero. Como eu faço para lidar com essa frustração? Vou botar uma cadeira, né? Pra ela participar com a gente. Eu tô gostando. Perfeito, né? É um dos pontos também que a gente trabalha inicialmente. Porque eu até brinquei com o Monique nesses momentos que a gente não estava conseguindo se encontrar, né? Eu digo, olha, a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente vai planejar, mas a vida não tá nem aí para o nosso planejamento. Ela vai vir e vai puxar o nosso tapete e a gente que vai precisar se adaptar, né? Então, inicialmente, a gente precisa entender que o planejamento realmente ele não vai sair como você espera. E tá tudo bem, né? A questão é realmente a gente conseguir estabelecer, primeiramente, pequenas metas para entender que a gente precisa começar do
do básico, do pouquinho, para que a gente vá aumentando. Justamente para que seja mais fácil, a gente ter mais previsibilidade de conseguir alcançar. Porque se eu coloco uma meta pequena, a probabilidade de alcançar é maior. E que pode também não dar certo, mas a probabilidade é maior, né? E o erro de vocês justamente é esse, porque às vezes vocês colocam metas muito altas. E aí realmente não alcança, a frustração ela é muito alta e a motivação de recomeçar também não tem, né? Então a gente começando por metas pequenas é mais fácil conseguir, você fica feliz porque conseguiu, e para alcançar outra é muito mais fácil também. Então, o ponto de, eu não vou conseguir, ou, eita, o planejamento não saiu como esperado, vai acontecer, né? É super normal e é só a vida acontecendo. Mas a gente precisa entender que não é o que a gente alcança, é a frequência de um determinado comportamento. Então, o ponto-chave é você entender que precisa manter uma frequência, independente se está sendo uma frequência baixa ou uma frequência alta naquele momento. Mas a gente precisa começar do básico para poder ir subindo as escadinhas. Perfeito. E já pegando também o gancho de planejamento, acredito que esse planejamento que a Lilian falou que sai do padrão é o planejamento do dia a dia, das metas, como a gente falou. Mas vamos agora para o planejamento de uma forma mais ampla. O que esse aluno deve fazer? Qual deve ser a prática, a rotina dele, por exemplo, na semana que antecede a prova? E no dia da prova? E na noite antes da prova? Quero saber. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu só... Calma. Pode botar essa parte também. Os meus alunos já conhecem a estrambelhamento, assim. Então, como é que o aluno pode se preparar, né, na semana de prova? É uma semana que eu sempre indico que seja uma semana mais leve, né? Então, não adianta querer revisar tudo novamente. Não adianta correr atrás, eu não sei determinado assunto, eu preciso aprender. Não. É a semana que você precisa. Vai ter, logicamente, né, o período ali que você vai revisar alguns pontos, mas é uma revisão bem básica. E, inclusive, vou até dar uma dica que deu bastante certo nesse último ano. Muitas das minhas alunas, em especial, elas fizeram e o feedback foi muito bacana. Que foi algo bem básico, gente, mas foi o quê? Fazer massagem relaxante antes do período da prova. O feedback delas foi muito interessante, porque nenhuma nunca tinha parado assim, na semana, né, dias antes da prova, ter esse momento de relaxamento, porque geralmente é uma semana em que todo mundo quer dar o gás. Eita, tá chegando, eu tenho que correr atrás ali do tempo perdido, e não é isso que deve ser feito. Então, para elas, ter esse momento de desacelerar foi muito importante e interessante, né? Então, além disso, também eu falei da massagem, mas aí são coisas que podem ser reforçadoras para o aluno, né? Fazer coisas que são prazerosas para ele. Então, a respiração diafragmática, que é algo simples, mas que as pessoas geralmente, né, não querem fazer ou acham besteira. Eita. Não querem fazer ou acham besteira. Então, a respiração diafragmática é algo muito importante para regular realmente nosso sistema emocional, né? E práticas de autocuidado mesmo durante esse período final de vestibular, né? Práticas de autocuidado, como eu falei, massagem, né? Fazer o que gosta, estar perto de pessoas que gostam, descontrair. Não é o momento de ir lá querer detonar o conteúdo. Sim, perfeito. Tanto que a gente tem um aulão todo final de período, assim, de ano, que é o premonição. E aí, para mim, a sexta é o dia limite para isso. Não é sábado e muito menos domingo. A gente faz sexta, tarde, de uma forma leve, porque eu acredito que esse turbilhão de informações vindas muito juntas, ao invés de ajudar, atrapalha. Um exemplo disso é a revisão. Eu, por exemplo, não concordo e nem tenho vontade de fazer, nunca fiz revisão final de 2 meses. Porque na minha cabeça, conhecendo todo o conteúdo programático, é impossível você revisar tudo em 2 meses, que seriam o quê?
8 aulas, 7 aulas. Para o aluno que já vinha estudando, talvez até isso funcione. Só que eu não posso limitar. Não, na minha revisão só entra aluno que já estava estudando. Aí chega um aluno que estava ali pensando na vida, nesses 2 meses quer dar o gás, e aí só piora, porque ele começa a ver um monte de coisa, acha que sabia, vê que não sabe, e o negócio complica. E é justamente por isso que, para mim, o mínimo para nossa revisão são sempre 3 meses antes da prova. E aí falamos do pré-prova. Agora vamos falar do pós-prova. O que eu ouço muito, eles dizem, professora, não me mande mensagem quando acabar a prova. Não venha perguntar como foi. Eles não querem falar, o outro tá ali balançando a cabeça. E muitos deles até se saem bem, mas ficam com aquela sensação de, meu Deus, eu errei tudo, eu poderia ter sido melhor. Como é que eles podem lidar assim com essa sensação de desaprovação, né? Porque só pode ser. Pronto. E aí é justamente continuar esse comportamento de autocuidado, né? É relembrar o que é que fez de bom na prova, porque o pós-prova, ele vai ser bem intenso mesmo, né? Vai ter ali aquela pressão, as pessoas vão estar querendo perguntar a nota, e é um momento em que eles realmente não querem nem pensar nisso mais. Então, o pós-prova é realmente também continuar focando nesse ponto do autocuidado, né? Relembrar o que é que fez de bom durante a prova. Eita, usei bastante o tempo da redação a meu favor, gostei do tema, isso aqui me ajudou bastante. Focar na parte boa, né? Porque realmente a gente não tem tanto controle nesse pós-prova. E aproveitar esse restinho de período, né, para descansar. Focar no descanso também, porque a pressão emocional, ela é muito alta. Então, é um momento que precisa focar no descanso e no autocuidado. Exato. E pensar só nele, né? Tem muito aluno que não anota gabarito, tem aluno que anota gabarito e não olha para não correr o risco ou de ficar ansioso porque acha que vai dar certo ou de ter visto que não conseguiu. Eu sempre falo que vale é o seu sentimento, como você vai se sentir. Até nisso tem que ter cuidado, viu? Porque muitas vezes o que ele sente não é a verdade ali, né? O que realmente está ali na realidade. Então, tem que ter cuidado também com essa questão do sentimento. Porque o nosso sentimento, ele é traiçoeiro. A gente sente, mas muitas vezes não é a realidade do que está ali acontecendo. Um exemplo prático disso é esses dias eu conversando com a aluna e ela sempre faz simulados. E ela tem sempre um bom desempenho. Ela acaba ficando ali no ranking dos melhores alunos desse determinado simulado que ela faz. E ela veio me perguntar a minha opinião sobre o fato dela errar algumas questões para, de repente, o nome dela não aparecer no ranking, porque isso acabava gerando uma expectativa nela das pessoas, no caso, né, em cima dela, que, na verdade, não precisa, ela sabe o que ela fez. Foi isso que eu disse, você não tem consciência, você não anotou o seu simulado, se para você vai ser melhor não saber, as pessoas não saberem, não tem problema nenhum. Porque acaba gerando isso na cabeça deles, a expectativa do outro, a expectativa do professor, aí vem a autocobrança dela de saber que foi bem e agora tem que provar para todo mundo que ela vai dar certo, e aí vem toda essa situação. Eu queria, sobre isso tudo que a gente está falando, como você acha que ele deve se comportar, por exemplo, no ambiente familiar? Que, infelizmente, existem ambientes familiares que não são tão bons, que existe a pressão, que existe o pai ali, olha, esse é o último ano, não estou aguentando mais. E aí, como é que esse aluno age numa situação como essa? Perfeito, né? Os pais, eles acabam muitas vezes reforçando alguns padrões ansiosos nesses alunos. E assim, Monique, muitas vezes é sem querer mesmo, né? Porque querem ajudar, mas acabam atrapalhando e enfim. Eu tento sempre trabalhar com o paciente, né? Como é que ele pode se comportar. Porque os pais, eles não estão em terapia para entender também como se comportar com esse aluno, né? Então, a gente sempre vai focar, assim, em pontos específicos do comportamento desse aluno, né? De mostrar alguns ganhos em casa. E também, na verdade, isso vai variar muito de contexto familiar. Porque, às vezes, um contexto ele não é igual ao outro. Então, os comportamentos eles vão precisar ser diferentes, né? Então,
é extremamente importante que os pais eles comecem a valorizar o processo, não somente o resultado, que é isso que falta muito, né? Os pais eles querem e não vou dizer que estão errados, né? Porque eles esperam um resultado, mas que no fundo precisam aprender a valorizar o processo desse filho, né? Porque o resultado, como a gente já falou aqui várias vezes, é a longo prazo. Então, por ser a longo prazo, justamente até mesmo nesse período que a gente falou da crise de maio, é onde também essas pressões acabam se intensificando mais e os reforços, que são os elogios, eles diminuem. Então, é aprender a conversar com esses pais, né? Aprender realmente a mostrar alguns resultados, as evoluções que tem, né? E aprender também a ter essa blindagem, digamos assim, de não... Como é que eu posso falar? Agora a palavra fugiu da minha cabeça. Mas de não se incomodarem com aquilo que os pais falam. É algo que a gente precisa aprender. Porque eu não tenho controle daquilo que Monique fala pra Lavínia. Então, já pensou se eu for me doer com tudo que você me fala? Então, eu tento sempre trabalhar essa parte com eles como algo de fortalecimento pessoal. Para que não seja qualquer palavra, qualquer coisa que possa atingir eles, né, de uma maneira muito prejudicial. Principalmente os pais, que tudo que os pais falam acabam pesando bastante para esses alunos, né? Sim. Mas é algo que, infelizmente, não está tanto sob o controle dos filhos, no caso dos alunos. Sim. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa: você consegue transformar qualquer ambiente ao seu redor. Eu sei que para a cabeça de um pai, dependendo da história de vida dele, de como ele foi criado, algumas coisas, os limites são diferentes. Mas você como filha, com certeza existe o amor dele como pai, como mãe. Você pode transformar esse sentimento, mostrar resultado de outros amigos, mostrar o quanto você evoluiu, como você disse. E isso vai transformando. O que não se pode aquilo acabar levantando um muro, porque aí só dificulta ainda mais todo o processo. Perfeito. Eu tenho, assim, lembranças, né, de quando eles trazem, por exemplo, a redação, à medida que conseguem ir aumentando a nota da redação, e aí levam para os pais, né, a felicidade, né, não é todos, não vou mentir que isso não acontece com todo mundo, mas quando isso acontece, né, a felicidade desses alunos de, poxa, olha, meu pai, minha tia, minha avó, os familiares que estão ali, né, vibrando comigo, e eu nem passei ainda, mas apesar da expectativa que isso cria, mas ao mesmo tempo também é mostrar resultado para tentar diminuir essa pressão, né? De achar que o filho não tá fazendo nada, tá só estudando. Não consegue nenhuma evolução. Será que passa esse ano? Então, essas pequenas evoluções vai dando esperança. Tanto para o filho, né? Para o aluno, quanto para esses familiares que estão ali envolvidos. E isso é importante também. Tanto as metas dos simulados, por exemplo, as questões que acerta, né? Então, como você falou, talvez não queira essa exposição geral, mas muita gente gosta de ter essa exposição em casa justamente para ver essa evolução. Né? Sim, é o seu ambiente, é o seu conforto, é para onde você volta todos os dias. E agora vamos para o nosso último bloco, e eu vou lhe dar carta branca. O nome do nosso bloco é: se eu pudesse te dizer apenas uma coisa, o que é que você diria para esses alunos tão queridos, que lutam tanto por esse objetivo, que eu admiro tanto por isso? O que é que você diria? Não há ganho sem dor, né? Hoje está difícil, mas amanhã vai estar melhor. E a recompensa, ela é muito boa, né? Eu ainda não tive esse aluno que voltou para dizer que a recompensa não foi boa. E pelo contrário, né? Ele só vem com muita felicidade e caramba, que bom que eu esperei, que bom que eu persisti. Porque é muito comum que eles cheguem, né? E eu não sei se eu quero tentar mais um ano, eu não sei se eu vou conseguir. Isso me parte o coração, porque muitas vezes eu consigo, né, enxergar o potencial desse aluno. E a maioria deles, como eu já citei, o conteúdo eles dominam, né? A gente só precisa resolver ali e ajustar a parte emocional. Então, é persistir, né? Porque sonhar permite com que a gente só veja a vitória. Mas quando a gente luta, a gente consegue conquistar essa vitória, né? Então, é justamente não parar de querer conquistar.
é lutar cada dia mais. A vida em si, ela já é pesada, já é árdua, né? O processo, ele precisa ser leve. E a gente trabalha justamente com isso, de tornar esse processo mais leve. Então, é não desistir mesmo, focar nesse processo, entender que existem estratégias para isso, né? Que realmente a gente procure meios de fazer com que esse processo ele seja mais tranquilo, porque o peso de matéria, de aula, de planejamento, de cursinho já é muito alto. Com certeza. Então, é a gente tentar realmente deixar esse processo mais leve e entender que é possível, né? Qualquer comportamento ele pode ser modificado e com o emocional não é diferente. Então, é possível, né, mudar e é possível conseguir, né, lutar para que a gente consiga alcançar essa vitória. Ai, perfeito! Perfeito, a Lilian tá ali. E Lavínia. só para a gente finalizar também, né, que eu até anotei aqui para não esquecer, para que possa ficar claro assim para todo mundo, que não é o que esses aprovados são, mas é o que eles fazem com frequência e isso se torna comum entre eles. Muitas vezes, Monique, alguns chegam, né, perguntando se tem um jeito, será que fulano já nasceu assim, tem esse dom? Será que todo mundo que passa tem um comportamento igual e eu não vou conseguir? Aí eu sempre digo, olha, não é o que eles são, né? O que eles fazem com frequência que acaba se tornando um padrão de fato. Então, é a variabilidade comportamental, é o planejamento, Sim. é procurar aumentar o padrão de comportamento desses alunos. Então, isso acaba se tornando comum, mas nenhum deles vai ter o mesmo padrão, né? Cada um vai ter um padrão diferente. A questão é a gente focar para aumentar, para reforçar esses padrões de comportamento, que aí entra em tudo que a gente falou aqui para eles, né? O planejamento, o autocuidado, o reforço. Então, esses alunos, eles são treinados e modelados. Eles não nascem desse jeito, né? Perfeito. Então vamos embora lutar e alcançar em nome de Jesus. Lavínia, eu tô muito feliz, gente, com esse projeto. Tenho certeza que isso tudo é ouro para vocês e que vai, de alguma forma, tocar o seu coração de uma maneira muito positiva. E quero lhe agradecer por ter topado vir para o nosso segundo episódio. Amei tudo que a gente conversou aqui. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo também. E quero, inclusive, que você deixe as suas redes sociais para todo mundo lhe seguir, marcar consulta. Pelo amor de Deus, a química eu cuido. Agora vá cuidar desse emocional, que aí eu já também não posso fazer milagre, né, querida? Verdade, né? Meu Instagram é Lavínia Rodrigues. Estou, inclusive, com um projeto muito bacana. Não vou dizer ainda o que é, porque estamos em preparação. Mas estou com um projeto muito bacana para esses alunos, né? Olha. E estou muito feliz de estar aqui hoje justamente para tentar. Espero que o mínimo que eu trouxe hoje aqui possa tocar realmente esses alunos, possa ajudar de alguma maneira, né? E estou aqui também para dar esse suporte para quem precisar. Perfeito! Obrigada, gente! Beijo, Lavínia! Até o próximo! Tchau, tchau. Uai! Meu sovaco passa muito rápido, pô. Quanto tempo? Tem gente lá fora pra entrar? Fechou exatamente 50. Não, é porque vão ter os cortes. O outro foi 46, com corte. Por conta dos erros. E aí?